Seja bem-vindo ao podcast Por Trás da Fórmula. Eu, Edivaldo Rocha, proprietário da Dipa. Obrigada, seu Edivaldo, por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Meu nome é Edivaldo, eu sou o responsável pelo negócio da Dipa Distribuidora. Eh, Atuamos no mercado há mais de 30 anos, e com grande experiência em terceirização. Também coincide com esse mesmo tempo de abertura da nossa empresa, e no início, né, há 30 anos atrás, ninguém se falava, né, em terceirização. Desde lá eu observei que seria uma boa iniciativa começar, e não paramos mais. O que é que o senhor passou para a terceirização? Por que não montar uma fábrica própria? O que é que você achou que seria mais interessante de terceirizar? Porque é o seguinte, eu queria trabalhar com vários nichos. E aí eu teria que ter várias fábricas de vários nichos, e aí ficaria um custo operacional muito caro. Então é melhor você terceirizar, porque você pode ter vários portfólios no seu banco de dados, né, no seu portfólio, né. Como é que a 30 deu a ideia? Olha, essa ideia surgiu de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, e lá isso aí é comum, entendeu, a marca própria. Então eu trouxe esse conceito de lá, acho que em 1990, por aí. Claudio, muito obrigado pela sua presença. Já vou começar ali perguntando como é que foi seu encontro com a Laromatic? Bem, como eu falei anteriormente, eu tenho uma experiência já de anos em terceirização. E a gente tinha uma terceirização de uma alfazema, que eu, inclusive, eu coloquei o nome da minha filha, o nome dela é Ana Letícia, então ela tem um apelido chamado Leti. Nós resolvemos colocar essa marca, registramos no NPI e estava fazendo com uma pessoa em São Paulo. Um dia eu vou aqui evento de cosmético, polo comercial de cosmético que estava bem se desenvolvendo bem, que era lá na cidade de Lauro de Freitas. E aí, eh, lá eu conheci várias pessoas, porque eu estava me preocupando já desde aquela época a questão da logística, porque, isso se tornou muito caro. E aí foi que nós fizemos a opção de procurar um fornecedor. Procurei vários, e o que mais se adaptou às minhas exigências, tanto de questão sanitária, de Anvisa, de relacionamento comercial, e da pessoa em si, né, que eu acho que tem que ter uma afinidade. Você fala diretamente com a proprietária, decide, resolve. Então foi a que mais me adaptei e terminei escolhendo-a para tocar a nossa linha de alfazema, que foi o primeiro produto. De lá para cá, nunca mais paramos. Mas me fala hoje o que que você acha do relacionamento, como é que você sente o relacionamento IPA com a Laromatic, Então, de um modo geral? como eu disse há pouco, é o seguinte, é uma empresa, eh, pelo fato de você ser uma empresa que eu acredito ser uma empresa bastante horizontal, do ponto de vista de gestão, porque, você fala direto com o dono. É uma empresa muito verticalizada, onde você fala com vários setores, diretor, de não sei o que, vai decidir. Então, no meu caso, eu espero que deva acontecer com outras empresas, você resolve, entendeu, rápido as coisas, né, as coisas fluem. Então, isso torna os projetos mais rápidos. Quais são os principais produtos, seu Edivaldo, lá da Dipa, que vocês fazem com a Laromatic? Olha, lá nós fazemos, essa alfazema, como eu disse há pouco, que a gente hoje tem algumas versões em tamanho, e tipo, por exemplo, aerosol, temos aquela colônia, né. Fazemos também um sabonete íntimo, que hoje o nome é New Femme, que já participa muito daí do mercado. Nós temos aí sabonete antisséptico, nós temos também sabonete corporal, e agora nós vamos lançar muito nessa parte de capilar. Nós estamos já no início de startando um projeto para começar na área capilar. Valdo,
Você é fornecedor da DIPA, nós somos fornecedores da DIPA com várias marcas e vários mercados, mas você hoje atua basicamente com os nossos produtos no atacado. Então há sempre um conceito, um preconceito. Trabalhar no atacado, vender para o atacado, é que é uma questão de preço. E por isso não é viável quando se terceiriza, né? Fala um pouco dessa sua experiência com a terceirização e a venda no atacado, como você é exclusivo de atacado com relação aos produtos que a gente trabalha. Olhe bem, o nosso forte é atacadista, mas porém a gente trabalha com farmácias, bem, nos varejos de maneira geral. Mas eu tenho assim eu tenho acompanhado muito o mercado, e se você souber trabalhar muito a matéria-prima, a questão do custo eh, da fabricação, né, que é a terceirização, no final, somando-se tudo, você fica bastante competitivo para trabalhar em todo o mercado, certo? E se posicionar bem. A Laromatia que trabalha com alguns clientes, né, com um nicho diferenciado que é o sistema de beneficiamento, é o qual a gente lhe atende. Sistema diferenciado, a gente trouxe essa cultura também dos Estados Unidos, que é como eles fazem. Então, além do part service e do full service, a gente também atende, em especial você, com o sistema de beneficiamento, em função do seu volume, em desenvolvimento e de projeto de modo geral. Então, isso é um facilitador, acaba sendo um facilitador, né? Mas, entretanto, requer alguns pré-requisitos tributários, alguns pré-requisitos legais, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. E no caso aqui da DIPA, a gente conseguiu agregar pela parceria que a gente formou, pela interação, como ele conversou. É muito fácil, a gente está lá sempre. Quando ele tem alguma coisa, ele vai, resolve. Às vezes ele vai, eu não consigo atender ele, mas dou um cafezinho a ele, aí ele volta no outro dia, não tão chateado comigo, porque às vezes ele se chateia, né. Mas normalmente ele vai e compreende. Tem sido uma parceria muito bacana. Olha, em questão do mercado, aí, eu acredito que sem uma ajuda governamental no sentido de promover o setor, se torna mais difícil, né. O governo tem que, como eu disse para vocês antes, eh, o polo estava se desenvolvendo um polo de, cosméticos nessa cidade de Lauro de Freitas, que tinha anualmente eventos, feiras. Eu não tenho visto, eu acho que houve um decréscimo, dessas feiras, porque hoje era para a gente estar bem maior nesse segmento, certo. Então eu acho, sem política governamental ajudando, né, estruturando, orientando, se torna, bem mais difícil. E Embora a gente tenha um sindicato muito atuante, o sindicato ele tem feito realmente um movimento para promover a nossa participação em vários eventos, mas com tudo isso, esse polo, né, conforme você escreve de algum tempo atrás, ele se fortaleceu em algumas cidades. Aqui a gente em Lauro de Freitas, realmente a gente tem uma quantidade de muito grandes, mas não nessa conjuntura aí que você está, nesse modelo que você está, ou que pelo menos você tinha expectativa que atuasse. Isso, inclusive, tem sido um fortalecedor para o mercado. Mas, contudo, ainda existem os entraves, né? Esses desafios mais complexos, principalmente se a gente caminhar isolado. eu fico, feliz em saber dessa informação, né, É. de que existe um sindicato bem atuante. Fico até mais tranquilo. Ele traz a oportunidade da gente participar de forma mais competitiva de feiras, ele traz oportunidades de cursos, né, relacionados à capacitação dos nossos colaboradores, eles trazem uma interação junto com a Abtec, enfim, ele tem feito um trabalho muito bacana o nosso sindicato, tá. Agora ainda não chegou no nível que a gente de fato espera, porque realmente a política ela tem interferido muito na economia, a economia nos negócios. Então, por exemplo, a gente compra matéria-prima com dólar, né, a gente tem uma diferença, a gente tem uma carga tributária aqui no estado enorme, que inviabiliza muitas coisas. Então é necessário que a gente avance um pouco mais, senão a gente vai ficando sem essa competitividade que o mercado baiano hoje,
que as indústrias da Bahia têm condições de competir com qualquer indústria que esteja em qualquer lugar. E muitas vezes a gente recebe aqui produtos de fora, né, vende-se mais até produtos de fora do que produtos das próprias fábricas. Não é questão de qualidade, é questão realmente de incentivos fiscais, de tributação diferenciada. Então isso hoje tem um peso na economia e nas indústrias como um todo, principalmente para as pequenas indústrias. Ela sofre muito mais com esse peso, né, e aí quando junta ainda regularização ambiental, regularização de vigilância sanitária, regularização de corpo de bombeiro, agora regularização de polícia civil, de exército, né. Então quando você junta tudo isso, a gente só se sustenta porque a gente tem fé em Deus e é muito forte, né. Eu pelo menos, para mim não tem derrota, é vitória sempre, vamos. Agora você tocou no assunto. Outra coisa que falta muito aqui é, por exemplo, a questão de embalagens. Tudo nosso aqui. E há pouco eu falei que está fabricando no estado. É o seguinte, é a questão da logística. A logística se tornou algo muito caro. E o frasco em si é você transportar vento, né? Então, é um produto de valor agregado não muito caro, porém, um espaço muito grande. Imagine você vir de São Paulo hoje, que é o maior polo hoje de fabricação de embalagem, né? Por outro lado, também a gente não tem um polo desenvolvedor de rótulos, né? Então, é uma coisa, está faltando, né? São segmentos que seria, se tivesse um maior incentivo, facilitaria. Eu mesmo, nossas embalagens quase todas vêm fora do estado, né? Mas nós estamos bem antenados, tá? Porque agora no segundo semestre, no grupo da Laromatic, grupo econômico da Laromatic, a gente está iniciando as atividades de uma distribuidora de embalagem. Exatamente para a gente acolher melhor o nosso cliente pequeno, que não tem a facilidade que o Edivaldo tem, porque ele tem caminhão, roda constantemente, várias regiões, consegue trazer. Mas o meu cliente menor, o cliente menor da Laromatic, ele não tem essa possibilidade. Então ele acaba pagando realmente um frete caro de embalagem. Imagina que eu atendo uma cliente de Minas Gerais. Então ela compra de Minas Gerais, ela compra em São Paulo. De São Paulo ela manda para cá, eu fabrico aqui para mandar para ela. Então recentemente ela me ligou e disse: "Dora, você sabe que os produtos que a gente fabrica aí com você, para mim eles são imbatíveis, são os melhores produtos. Eu já tenho 8 anos aí com você, mas a inviabilidade está ficando no frete". Então, ao ouvir uma questão como essa, não tem outro mecanismo. Eu vou montar uma distribuidora de embalagem, já estou buscando parceiros, já estamos com 2 parceiros já fechando já, e a ideia vai ser trazer embalagem e distribuir por essa outra empresa, porque se eu agregar ao valor do modelo full service, fica o projeto inviável. Então a gente está estudando, com a nossa contabilidade, com as dinâmicas que fazem parte de um processo como esse, para a gente trazer. Então, quem sabe lá no futuro as suas embalagens estejam aqui, né, no futuro. Agora eu não posso pensar em você agora, tá, em outros tamanhos de cliente. Mas a gráfica também, né, é outra questão. A gente aqui compra rótulo, não vou dizer caro, porque, assim, cada um tem o seu custo de processo. Então, quem sou eu para julgar se é caro ou não? Entretanto, quando você pega esse valor e agrega ao produto e coloca no produto, ele se torna inviável. Então, por exemplo, e por que você não compra em São Paulo? São Paulo tem um preço mais competitivo, mas você tem uma logística que é mais complicada. Então, se eu tenho uma gráfica aqui em Lauro de Freitas, aqui em Salvador, o que que acontece? O rótulo fica pronto hoje, amanhã eu recebo. Se essa gráfica é fora daqui, é em São Paulo, o rótulo fica pronto hoje, eu recebo daqui a 7 dias. Então tem uma dinâmica, né, que precisa, no meu ponto de vista, concordo com você, melhorado. Para que a gente possa fomentar mais e mais negócios aqui. Por exemplo, hoje a Laromatic abraça uma média de 150 clientes, entendeu? Então imagina o movimento que a gente tem lá dentro, desenvolvimento de negócios, de fomentar, de entregar. Então isso precisa ser, de fato, incentivado pelas questões, pelo âmbito governamental. Concordo com você. Seu Edivaldo, agora eu vou fazer uma pergunta de milhões, viu? Hum. O senhor começou
pensando no alfazema. Queria que o senhor desse a dica para quem quer começar, poxa, assistir esse podcast, também gostaria de começar o meu produto. O que é que o senhor diria para uma filha do senhor? Ora, primeiro o seguinte, é você gostar de alguma coisa, né? Por exemplo, você tem que ter uma ideia, né? E vamos dizer que você, vamos pensar assim, que eu vejo muito hoje. Tem muitos salões hoje e você já tem as suas próprias marcas, certo? Então isso agrega, né? Porque você tem um público que de certa forma é fiel, você tem uma exposição, que é o seu próprio salão, né? E você agora tem que partir para pensar aí numa marca que identifique, que consiga fazer uma junção, não gosto muito do termo da inglês, de um link, né? Entre o cliente e é, e a pessoa o profissional. Então é criar uma marca que se identifique. Esse seria eu acho que nesse contexto eu vejo assim muito mais fácil. A partir daí você sai dessa casinha e começa a vender, entendendo? Eu acho por quê? Porque dessa forma você começa um projeto menor, né? E aí vai crescendo, né? Vai furando bolhas, né? Mas eu acho assim que eu pensaria de voltando a falar do salão. Eu vejo muito esse negócio muito interessante. Tem muitos salão aí muito bem disputado, mas porém ele investe em marca de terceiros, certo? Ele está fazendo a marca do outro, quando ele poderia fazer a sua própria marca, entendeu? Só tem um detalhe disso aí, né? Primeiro, os donos de salão podem nos procurar, abraçaremos qualquer projeto. Trabalha a partir de 100 unidades, tá? E tem um projeto também microdistribuidor. Mas tem uma ressalva aí que a gente precisa fazer. A gente lida com sonhos, né? Praticamente todos os clientes que chegam até nós, eles chegam com sonho, com a expectativa de negócio. Eu sempre brinco assim quando eu consigo atender, hoje nem tanto eu consigo, mas quando eu consigo eu digo a ele, ó, você não veio aqui porque eu sou bonitinha, né? Você veio aqui porque você quer ganhar dinheiro, você quer prospectar, você quer crescer, você quer ter uma marca, quer ganhar mercado, prosperidade empresarial. E isso a gente sabe fazer. E quando a gente pensa em ser um pequeno, começar, né, inicialmente a gente pensa em começar como pequeno, a gente precisa entender uma coisa. Antes de ter qualquer sonho materializado em um produto, é necessário ser empresário. Porque a venda, o maior problema não é formular, não é ter um produto. Não é. Eu vejo muito casos de muitas empresas que fizeram o primeiro pedido e não foram adiante. Porque a venda é que é o negócio. Então, a primeira pergunta que a pessoa precisa se responder, e isso eu faço quando eu faço as consultorias empresariais para desenvolvimento de marca, a primeira pergunta que eu faço é: produto está na sua mão, seu lote chegou, você acabou de receber, você vai vender a quem? Se não se tiver segurança em quem vai vender, não adianta, porque isso não se desenvolve, tem que ser planejado antes do produto. Porque tem um plano de negócio que tem que caber quanto vai custar, onde é que eu vou vender, como é que vai ser minha logística, quanto é que eu vou gastar para vender, qual é o meu lucro. Então, existem muitas perguntas para se responder antes de chegar e dizer, vou fazer meu produto. Então, o que é que eu sempre vou recomendar? Os salões é uma realidade, é uma realidade. A gente tem muitos clientes de salão que, que cresceu muito, inclusive, salão depois que teve a marca própria, certo? Entretanto, essas pessoas também precisam vender, saber prospectar. O mercado está aí, são 8 bilhões de pessoas para consumir no mundo inteiro. Então tem mercado, agora a gente precisa muitas vezes sair da bolha, sair da caixinha e enxergar o diferente. E isso a gente sabe provocar cada um dos nossos clientes e parceiros. Certo, Edivaldo? Certo? Uhum. Edivaldo, eu agradeço a sua presença aqui, né, nesse canal. Você virá outras vezes. Aqui é apenas o início de um projeto, de uma semente de projetos que nasceu há algum tempo atrás, com a proposta educativa, com a proposta de estimular as pessoas a fazer investimento, fazer de forma correta. Por isso que a gente vai desvendar o mundo atrás da fábrica, atrás da fórmula, atrás da indústria, para incentivar, mas ao mesmo tempo levando um conceito, levando critérios para que as pessoas saibam tomar suas decisões de forma correta. Te agradeço muito e vamos em frente.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.